Olá, minhas irmãs e meus irmãos, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Dando seguimento à nossa série de comentários ao Evangelho no Lar, no vídeo de hoje traremos a seguinte temática que está inscrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 43, cujo tema desta apresentação será: jamais deixe a sua casa vazia. Vamos lá? Esta é mais uma parábola que não se encontra inscrita no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela está inscrita, faz presente em todos os textos, nos livros de estudos da doutrina dos Espíritos, porque todas as parábolas são importantes e todas elas nos trazem informações, mensagens relevantes para o nosso aprimoramento como seres humanos. Então, a partir de agora, apresento esse trecho de Mateus, aonde deu origem ao tema desta apresentação. Qual é a nossa sugestão de entendimento para esta parábola? Primeiramente, necessitamos trazer o significado da casa vazia, que é o título desta apresentação. A casa é a mente da pessoa, é os seus pensamentos, a sua vida, como leva a sua vida, o seu comportamento. E a casa vazia é exatamente a falta de objetivos e de metas na vida. Ou seja, é praticamente a vida que leva a pessoa. Então nós podemos colocar assim como se a pessoa não tivesse um rumo certo. É como aquela expressão, o junco ao vento. Então se faz necessário que realmente coloquemos metas, objetivos elevados, claro, na nossa vida. Quando a parábola fala sobre um espírito impuro que sai do homem, significa que é um obsessor espiritual que deixa de frequentar a mente e a vida da pessoa. Quando o espírito obsessor se afasta, sai da mente da pessoa, ela normalmente retorna à calma, a sua vida fica mais tranquila, mais em harmonia. A pessoa, inclusive, até pode dormir melhor e até sorrir, não é assim? Ocorre que, quando estes irmãozinhos, apegados à tristeza e ao negativismo, saem do homem, saem da sua mente e passam a frequentar outros lugares, eles sentem falta daquele lugar confortável, porque estavam em sintonia com aquela pessoa. Então eles procuram retornar à vida, à mente do parasitado, para assim gozar desta sintonia, e muitas vezes até de uma simbiose, porque o parasitado também acaba sentindo, muitas vezes, se sentindo confortável com a presença do obsessor, por incrível que pareça. Mas por que a parábola fala sobre o espírito negativo, o espírito obsessor, que saiu da casa e depois regressa e encontra a casa vazia, em ordem, não é assim? Limpa? Significa que a pessoa, mesmo liberta do espírito negativo, o espírito obsessor, ela continua sem objetivos, sem metas elevadas na sua vida. Então esse espírito negativo ele sai, pega convida mais 7 espíritos negativos, obsessores, e regressam para casa, ocupando a mente desta pessoa. Então realmente vai ampliar
aquele mal-estar, aquele sentimento negativo e denso. E muitas vezes a pessoa vai ficar numa situação pior do que já estava. E também ocorre da pessoa negar que está recebendo um processo obsessivo. É muito comum essa situação. A parábola nos adverte ainda sobre o que ocorrerá a esta geração perversa, demonstrando claramente que mesmo após 2000 anos, nós ainda continuamos não levando, colocando metas e objetivos, conduzindo a nossa vida de uma forma mais elevada, ocupando o nosso pensamento, ocupando as nossas atitudes, comportamentos de uma forma elevada, de uma forma altruísta. Então, de certa forma, continuamos mantendo a nossa casa vazia e dando esta oportunidade para que irmãozinhos da tristeza e do negativismo venham nos obsidiar o nosso dia a dia, a nossa mente, a nossa vida. Mas qual é a moral desta parábola? Ela nos leciona que devemos nos manter sempre com a nossa mente, a nossa vida ocupada com momentos, pensamentos, atitudes, comportamentos que nos façam bem e que também possam fazer o bem a outras pessoas. Quando nos mantivermos ativos nesse trabalho do bem, em qualquer lugar onde estivermos, estaremos mais preparados, estaremos mais protegidos contra os ataques, as investidas desses irmãozinhos da tristeza, do negativismo, os obsessores. Então veja a importância de mantermos a nossa vida, a conduta de nossa vida, comportamentos e atitudes, a nossa mente, os nossos sentimentos e emoções, como sempre falamos aqui no canal Esperança de Luz. Muito importante mantermos sempre este padrão elevado com trabalho no bem. Então, sempre que fizermos bem ao próximo, também estaremos fazendo muito bem a nós próprios. Gostaria agora de trazer uma breve história narrada pelo espírito Dr. Inácio Ferreira. Ele foi diretor do Sanatório de Uberaba por muitos anos e desencarnou em 1988. Essa história do Dr. Inácio traz exatamente esta ideia de que é muito importante que nós nos ocupemos com a nossa vida mais elevada, mais sadia, no trabalho no bem, de forma altruísta. E ela realmente irá nos proteger e irá nos graduar para uma passagem ao mundo espiritual e a vida lá, porque a vida continua de uma forma muito mais saudável, de uma forma muito melhor. Vamos lá? É rápida e, por favor, não se ofendam com o nosso querido irmão Dr. Inácio Ferreira, pois ele é muito franco, mas a sua mensagem é muito importante a todos nós e a mim também. Muito bem, então vamos começar. O título desse trecho, desse texto do Dr. Inácio Ferreira é Para os Espíritas. Claro que ele colocou devido a ele ser espírita, mas na verdade o texto se dirige para toda a humanidade, com certeza. Irmãos e irmãs, o que vale no Espiritismo é o que você faz dos conhecimentos que for adquirindo nele. O resto, acredite, não conta muito. Olha só. Quando desencarnei, ninguém queria saber qual era o meu nome, endereço, tampouco os títulos que eu possuía. A minha consciência é que, de forma insistente, me pedia contas. A bem dizer, a minha condição de espírita nada significava. E nem significa até hoje. O que vale é o valor, o seu valor pessoal, sem rótulos ou faixas de qualquer espécie. Deste outro lado, a única coisa capaz de lhe valer é o seu currículo. O seu currículo de bondade, olha só.
porque, no fundo, é isto que irá proporcionar a você alguma réstia de luz, para que o mesmo, caminhando na escuridão, consiga evitar o abismo. Não cometa a tolice de imaginar que na vida de além-túmulo o espírita possa ser tratado com deferência, veja só, privilégio ou famoso jeitinho brasileiro, que é algo que aqui não existe. Chico Xavier dizia, e com razão, que os espíritas estavam desencarnando mal, e estavam, e em geral ainda estão. Sinceramente, o único predicado que eu invejo numa pessoa, seja ela qual for, é a bondade. Depois que a gente larga a carcaça, para quem é realmente bom, aqui todas as portas se abrem e todos os caminhos se desimpedem. Por isso, eis o conselho que dou. Teorize menos e procure servir mais. De uma encarnação a outra, o espírito melhora muito pouco. A evolução, para quem não se conscientiza, acontece quase que a um passo de lesma, dessas que deixam o seu rastro gosmento no chão. Veja como ele é franco. Não creia ser diferente. Não estou querendo desanimar a quem quer que seja, mas se você se interessa pela verdade, ei-la aqui de maneira dura e crua. Olha só. Nosso lar, a colônia espiritual, que muita gente na Terra almeja habitar, não é assim? Tem muito mais católicos, protestantes, umbandistas e até ateus do que espíritas. Não se creia o suprassumo, porque você não é. Como é que eu posso dizer isto? Ser espírita é só o acréscimo de responsabilidade espiritual, nada mais do que isto. Conheço muita gente que não quer saber o que a gente sabe só para não ter que responder pelo que respondemos ou responderemos. Deixe, pois, de professar o espiritismo como quem joga em um clube de futebol ou um partido político. Enquanto é tempo, pare de fazer uma guerra santa contra os outros e contra os próprios companheiros que você considera equivocados. Cuide-se, porque a morte já vem chegando e ela é uma locomotiva que, para atropelá-lo, não pedirá licença. Inácio Ferreira, Uberaba, Minas Gerais, 22 de julho de 2013. Então, não vou comentar essa narrativa do Dr. Inácio porque ela é extremamente autoexplicativa. Então, que cada um de nós possa pensar e meditar sobre tudo o que falou o nosso querido Dr. Inácio, pois essas mensagens que ele colocou nesse texto atingem a todos nós, no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos aproveitar ao máximo possível que estamos aqui na Terra encarnados. Vamos aproveitar para trabalhar no bem, auxiliar ao próximo, fazer o bem. Não custa nada. É barato, é de graça ajudar ao próximo. Um abraço, um sorriso, um olá. Faça isso. Tente, aproveite essa existência. E você não irá se arrepender. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, ao final dessa leitura desse texto, realmente que atinge a todos nós, ela é bastante impactante, não é verdade? Então, convido a todos a estudarmos as obras, todas as obras espíritas, de André Luiz, de Emmanuel, de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos
e o livro dos médiuns. São os 3 livros muito importantes para estudarmos. E com isso vamos aumentando o nosso entendimento dessa filosofia tão interessante e que ajuda, auxilia tanto a cada um de nós a conduzirmos a nossa vida de uma forma muito mais equilibrada, de uma forma muito mais em harmonia. E quero agradecer novamente a todos vocês que assistem, que acompanham o nosso canal Esperança de Luz, e gostaria realmente que essa sugestão de comentários ao Evangelho no Lar, através dessas parábolas, de todos esses textos que vamos estudando aqui, trazendo essa humilde sugestão de entendimento, que possam auxiliar e fazer sentido a todos vocês que assistem. Meu muito obrigado e pensemos nisso. Muita paz.